A parte 2 desta série saiu há cerca de 3 semanas. Se você ainda não viu ou precisa de um resumo rápido, veja o que aconteceu até agora. Iniciamos uma jornada com as Forças Armadas Britânicas da Segunda Guerra Mundial. Um jovem físico chamado James Stanley Hay investigou distúrbios misteriosos nas instalações de radar costeiras da Grã-Bretanha e descobriu que não era o inimigo por trás disso, mas sim o próprio Sol. Essa descoberta acidental abriu uma janela totalmente nova para o universo, a radioastronomia. De repente, além de ver o cosmos com telescópios, também podíamos ouvi-lo por antenas parabólicas. Aprendemos que o espaço está longe de ser silencioso. Já Carl Jansky percebeu, nos anos 1930, um zumbido suave vindo da direção da Via Láctea. E Groot Reber, um radioamador de Illinois, foi durante 6 anos a única pessoa no mundo que conseguia captar esse ruído. Ele mapeou sistematicamente esse ruído a partir do seu quintal, financiando tudo do próprio bolso, enquanto seus vizinhos o achavam maluco. Depois conhecemos Jocelyn Bell, uma doutoranda em Cambridge que passou 2 anos fincando estacas no chão e esticando fios para construir um enorme campo de antenas. Em 1967, ela descobriu algo incomum em suas tiras de papel. Um sinal que se repetia a cada 1,337 segundos, tão preciso quanto um relógio atômico. Foi então que seu orientador batizou esse sinal, meio em tom de brincadeira, de LGM1 Pequeno Homem Verde. O que acabou se revelando ser um pulsar, uma estrela colapsada que gira como um farol cósmico, foi inicialmente discutido seriamente como um possível sinal de inteligência extraterrestre. E é aí que está o cerne do problema ao qual nos dedicamos nesta série. Como distinguimos um sinal que vem de um ser pensante de um que a natureza produz apenas pela física? Vimos como distinguir, porque a comunicação exige mudanças urgentes e o que isso significa matematicamente. Conhecemos a lei de Zipf, aquela impressão digital estatística da linguagem humana que aparece em todos os livros, em qualquer idioma do mundo, e que ao mesmo tempo permite uma falsificação assustadoramente boa pela natureza. Porque terremotos na Terra, terremotos de magnetar em estrelas de nêutrons, avalanches de areia e muitos outros fenômenos puramente naturais produzem a mesma curva matemática, sem cérebro algum, sem qualquer intenção. Portanto, a lei de Zipf sozinha não serve como filtro de inteligência, pois a natureza pode imitá-la. É aqui que começamos hoje. Porque o que realmente importa não é apenas a estrutura de um sinal, mas sim o seu significado. Hoje vamos abordar a questão do que é realmente a linguagem e o que a diferencia de um padrão físico, e o que separa um sinal de um objeto morto, de uma estrela de nêutrons, de uma nebulosa, de um magnetar, de estrelas e assim por diante, de um sinal realmente inteligente. Onde está o limite entre física e comunicação? E mais uma breve observação sobre esta série. Não haverá uma quarta parte separada. Eu juntei a parte 3 e a parte 4 em um único vídeo, para que o final dessa história seja tão completo e satisfatório quanto ela e vocês merecem. Hoje vocês receberão tudo de uma vez. E agora, sem mais delongas, vamos começar com a parte 3. É aqui que Claude Elwood Shannon entra em cena, um dos pensadores mais influentes do século XX. Shannon, nascido em 1916 nos Estados Unidos, já havia estabelecido as bases da teoria dos circuitos digitais em sua dissertação de mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts aos 21 anos. Ele provou que uma certa lógica simbólica pode ser realizada com interruptores elétricos e, assim, estabeleceu o fundamento teórico para cada computador, cada smartphone e cada circuito digital construído desde então. Este trabalho é visto como uma das dissertações mais importantes do século, talvez até da história da humanidade. Na década de 1940, ele aplicou seu brilhantismo matemático nos laboratórios Bell a um novo problema: a descrição quantitativa da comunicação. Seu artigo, Uma Tecnologia Matemática. A teoria da comunicação de 1948 estabeleceu a teoria da informação como uma disciplina independente. Ele sempre enfatizava que não se tratava de informação no sentido coloquial,
mas sim da transmissão de informações, sinais, canais e ruído. Seu colega de longa data, Robert Fano, lembrou que Shannon considerava o termo teoria da informação muito enganoso, porque dava a impressão de que se poderia avaliar o conteúdo das mensagens com ele. Na verdade, porém, a teoria da informação trata exclusivamente das propriedades estatísticas da transmissão, totalmente independente do significado do que é transmitido. A distinção entre forma e conteúdo de uma mensagem é fundamental na busca por inteligência extraterrestre. Podemos analisar as propriedades formais de um sinal sem entender seu conteúdo. Para nossa questão, é essencial notar que Shannon foi além da análise de frequência de símbolos individuais de Zipf. Ele considerou sequências, pares de símbolos consecutivos, trios, quartetos e assim por diante. Ou seja, aquilo que os matemáticos chamam de n-gramas. Eles são usados, por exemplo, na autocorreção e na previsão de palavras em smartphones. O aparelho analisa quais sequências de palavras costumam aparecer juntas para sugerir a próxima palavra. Sistemas de reconhecimento de voz, como Siri ou Google Assistente, também usam n-gramas para escolher a interpretação mais provável entre várias possíveis de uma frase falada. O que Shannon descobriu com isso é profundo. Ao usar pares de símbolos no diagrama de frequência, a inclinação se acentua mais do que com símbolos individuais. Em grupos de 3, ela fica ainda mais acentuada. E assim continua, quanto mais longas forem as sequências analisadas. A razão para isso está na previsibilidade interna da linguagem. Quanto mais símbolos anteriores você conhece, mais restrito fica o conjunto de possíveis símbolos seguintes. Em alemão, depois de QU, quase sempre vem uma vogal. Após a palavra Bundes, é muito provável que venha Kanzler, Liga, Tag ou Land. Após o início da frase Was hast du zum, na grande maioria das vezes, vem Frühstück, Mittag ou Abend e, por fim, Gegessen. O número de continuações plausíveis diminui drasticamente a cada palavra adicional. Shannon formalizou essa medida de surpresa em uma grandeza que ele chamou de entropia, inspirada no termo homônimo da termodinâmica. A entropia de Shannon mede essencialmente o número de perguntas de sim ou não que seria preciso fazer para prever o próximo símbolo. No caso de puro acaso, como por exemplo uma sequência de lançamentos de uma moeda justa, a entropia permanece constante em 1 bit por símbolo, não importa quantos lançamentos anteriores você conheça. Cada lançamento é independente. O resultado de um lançamento anterior não prevê nada sobre o próximo ou seguinte lançamento. Na linguagem, a entropia cai conforme cresce a profundidade da sequência. Conhecer mais palavras anteriores torna a próxima mais previsível. Ele provou isso com um experimento muito à frente de seu tempo. Ele tentou gerar textos semelhantes ao inglês usando máquinas estatísticas simples, escolhendo letra por letra de acordo com as probabilidades conhecidas. Na profundidade, um que considerava apenas a frequência de letras individuais, o resultado parecia uma mistura aleatória de letras. Na profundidade 2, levando em conta a letra anterior, começou a surgir uma certa estrutura, agrupamentos de consoantes e sequências de vogais que lembravam vagamente o inglês. Na profundidade 3, os resultados já eram surpreendentemente convincentes, principalmente quando Shannon usava palavras inteiras, não letras. Shannon observou que, para uma reprodução realmente convincente, seria necessário capturar as relações de longo alcance da linguagem. Isso significa dependências que se estendem por centenas de palavras, já que o início de um capítulo em um livro, por exemplo, pode influenciar significativamente o desenrolar do trecho ou até mesmo o final do livro. Ou a influência do primeiro capítulo do roteiro que serve de base para este vídeo sobre o seu final, no qual eu retomo novamente a questão central deste vídeo, e chego a um resultado da investigação do Rajada Rápida de Rádio, que em 2017 surpreendeu tanto a comunidade astronômica. Para alcançar algo assim, sua máquina precisaria de uma memória que na época parecia impossível. Mas veremos claramente no final deste vídeo que esse pensamento foi realmente profético.
Com base no trabalho de Shannon, o astrofísico Lawrence Doyle, do Instituto Zeta, desenvolveu junto com a bióloga comportamental Brenda McCown, da Universidade da Califórnia, aquele filtro de inteligência que hoje é considerado a abordagem mais promissora para identificar sinais inteligentes. O conceito pode ser resumido em um único diagrama. No eixo vertical está a entropia de Shannon, e no eixo horizontal está a profundidade da sequência, ou seja, quantos símbolos para trás se considera o contexto. Todos os sinais naturais conhecidos, como pulsares, ruído térmico, erupções solares, até mesmo as explosões complexas de magnetares, formam uma linha plana nesse diagrama. Conhecer um símbolo ou 5 símbolos não ajuda a prever o próximo. A linguagem, por outro lado, gera uma curva descendente. Quanto mais fundo você olha, mais previsível se torna a continuação. Apenas um emissor inteligente, ou seja, um sistema que cria regras, gramática e assim significado, produz essa assinatura característica do perfil de entropia decrescente. Para mostrar o quão universal é esse teste, a equipe de Doyle aplicou à comunicação dos golfinhos. Os golfinhos nariz de garrafa, que são uma espécie de golfinho, se comunicam por meio de um sistema complexo de assobios. Pesquisadores analisaram os assobios com entropia de Shannon e encontraram a mesma curva decrescente. Isso aconteceu apenas até a 3ª ou 4ª ordem, enquanto a linguagem humana apresenta dependências condicionais até a 8ª, às vezes até a 10ª ordem. Mas mostra que os mamíferos aquáticos conseguem se comunicar entre si com no máximo 5 assobios ou cliques consecutivos. Doyle havia deixado isso claro. Entropia humana de 9ª ordem significa que a falta de contexto de mais de 9 palavras destrói a relação condicional entre as palavras. Elas ficam quase aleatórias e qualquer palavra funciona. Vamos pegar um exemplo e ver o que acontece quando aumentamos o contexto gradualmente. Com uma pequena lacuna de apenas 3 palavras entre um verbo significativo como ver e um objeto como cachorro, o contexto ainda é forte o suficiente. E viu um cachorro. Viu um junto de cachorro limita bastante os adjetivos possíveis. Vagando, latindo, pequeno, todos parecem plausíveis, mas a escolha é limitada porque as palavras ao redor ainda condicionam a palavra que falta. Se aumentarmos a quantidade de palavras entre a primeira e a última palavra da frase, por exemplo, saiu para a rua e viu cachorro, já deixa as relações mais abertas. Se é um cachorro estranho ou o próprio cachorro dela, já não dá mais para dizer com certeza. A dependência condicional começa a enfraquecer porque introduzimos mais contexto e sair para a rua nos dá uma cena que influencia o que está acontecendo. Se ampliarmos o contexto e introduzirmos mais palavras, a conexão é praticamente cortada por completo. Por exemplo, a velha senhora abriu lentamente a porta, saiu para a rua e viu cachorro. Ao adicionar a informação de que se trata de uma senhora idosa e que ela obviamente está abrindo a porta de seu apartamento ou de sua casa, a relação entre o início da frase e a última palavra, cachorro, é quase completamente separada. Nas lacunas entre e viu e cachorro, poderia de fato estar em pé de igualdade. Seu vizinho, que estava com seu cachorrinho branco, ou um grupo de crianças com um cachorro ferido, ou, para sua surpresa, cachorro nenhum. Dependendo de qual desses contextos está na lacuna, o adjetivo que falta seria branco, ferido ou nenhum. E o começo da frase, a velha senhora abriu lentamente a porta, não nos dá nenhuma pista sobre qual dessas opções é mais provável. É isso que Shannon chama de entropia máxima. A dependência condicional, que normalmente mantém a linguagem coesa, simplesmente desapareceu devido ao grande intervalo, e qualquer palavra serve igualmente bem. Curiosamente, as vocalizações dos jovens golfinhos não seguem o padrão de distribuição de Zipf que os animais adultos apresentam. Como crianças humanas pequenas, eles balbuciam no início. A produção inicial de sons por crianças pequenas e golfinhos jovens não obedece à lei de Zipf. Apenas perto dos 2 anos, os assobios dos jovens golfinhos começam a ter as características da comunicação dos adultos.
Eles adquirem a inclinação de -1 como uma criança que aprende gramática. Duas espécies que não compartilham um ancestral comum há mais de 90 milhões de anos apresentam em sua comunicação a mesma assinatura matemática da aquisição da linguagem. Isso é uma forte indicação de que a análise de entropia de Shannon mede algo fundamental sobre a comunicação, algo que não está ligado à biologia de uma espécie específica. Isso torna a queda de entropia de Shannon o filtro mais convincente para a inteligência até agora. Você pega qualquer sinal recebido, divide em unidades em seus limites naturais, ordena essas unidades por frequência e verifica a inclinação de Zipf como um pré-filtro. Depois, mede-se a entropia para profundidades de sequência cada vez maiores. Se ela diminuir, é possível que uma mente pensante tenha participado da geração. Doyle mesmo formulou da seguinte maneira: se recebermos um sinal de banda estreita que apresenta uma inclinação de Zipf de -1 e uma diminuição das entropias de Shannon de ordem superior, então teremos fornecido a prova. E tudo isso sem entender uma única palavra do idioma estrangeiro, sem conhecer a cultura deles, sem saber nada sobre a biologia do emissor. Frank Drake, o presidente do Instituto SETI, chamou o trabalho de Doyle de um grande avanço na busca por inteligência extraterrestre. E Drake sabe do que está falando. Já no primeiro encontro do SETI em 1961 em Green Bank, o neurocientista John Lilly sugeriu estudar a linguagem dos golfinhos para se preparar para o contato com uma inteligência extraterrestre. Por décadas, as tentativas foram apenas anedóticas e nunca quantificadas. Só a aplicação da teoria da informação por Doyle finalmente conectou a pesquisa sobre comunicação animal com a pesquisa do SETI em uma base matemática sólida. A elegância dessa abordagem está no fato de que ela mede exatamente o que diferencia a comunicação de qualquer outra coisa: o aumento da previsibilidade que surge quando um sistema não opera aleatoriamente, mas sim de acordo com regras. Quando possui gramática, mesmo que não conheçamos essa gramática. Doyle também testou sinais de pulsares. O resultado? Os pulsares não obedecem à lei de Zipf. Seus sinais não formam uma linha reta no gráfico logarítmico. Sua entropia de Shannon se mantém constante em todas as profundidades de sequência. O filtro está funcionando. Ele reconhece a linguagem como linguagem e a natureza como natureza. Independentemente de o falante ser um humano, um golfinho, um ser hipotético de outro planeta ou talvez apenas um sinal de pulsar. Mas o trabalho foi ainda mais além. A equipe de Doyle também analisou os cantos das baleias jubarte e fez uma descoberta notável. As baleias jubarte possuem estrutura sintática suficiente em seus cantos para restaurar a comunicação, mesmo quando até 40% do conteúdo do sinal é perdido devido a ruídos, barcos ou outros barulhos. Isso significa que a comunicação delas contém redundância, ou seja, palavras que na verdade são desnecessárias, assim como acontece nas línguas humanas. Isso se assemelha à linguagem humana, na qual é possível entender uma frase mesmo quando algumas palavras estão faltando. Essa redundância é outro marcador de comunicação estruturada e, portanto, mais um parâmetro que pode ser aplicado a um sinal extraterrestre. Também é notável o que o filtro revela sobre a hierarquia dos sistemas de comunicação terrestres. A linguagem humana apresenta a maior complexidade, com dependências condicionais até a 8ª ou 9ª ordem. A comunicação dos golfinhos chega à 3ª ou 4ª ordem. Os sinais químicos das plantas, que Doyle também analisou, estão ainda abaixo disso. Surge um espectro de complexidade comunicativa que torna possível comparar diferentes espécies em uma única escala. Assim, temos uma espécie de sistema de coordenadas universal para medir a inteligência comunicativa, que não se limita à linguagem humana nem à biologia terrestre.
O sinal FRB 170827, recebido em agosto de 2017, atende inicialmente a um requisito básico que faltava a todos os sinais cósmicos conhecidos anteriormente e que, ao mesmo tempo, é a condição mais simples para a comunicação. Ele muda. Enquanto um pulsar pulsa como um metrônomo e com isso só pode dizer "estou aqui", mas não tenho algo a comunicar. Essa rajada apresenta intensidades diferentes em seus subcomponentes, intervalos de tempo variados e durações variáveis. Certos elementos se repetem parcialmente, quase como símbolos distintos em um sistema de escrita desconhecido. O sinal se destaca do ruído de fundo cósmico como seus predecessores, mas está longe de ser uniforme. Essa característica faz dele o primeiro candidato na história da radioastronomia a cumprir a condição mínima formal de qualquer comunicação. Pelo menos dois estados distinguíveis em sequência alternada. A análise de Zipf dos elementos recorrentes também mostra aquela curva côncava no gráfico logarítmico, que é a marca matemática da comunicação humana, e assim se diferencia fundamentalmente da curva arredondada dos sinais de rádio naturais. Ainda assim, a natureza é uma grande falsificadora. Já ouvimos isso antes. A lei de Zipf sozinha não serve como filtro de inteligência, porque a criticalidade auto-organizada dos magnetares durante terremotos de estrelas de nêutrons gera a mesma distribuição de lei de potência puramente pela física, sem qualquer mente ordenadora. O teste decisivo e mais rigoroso seria o filtro de entropia de Shannon. Se a entropia diminui com a profundidade da sequência, é possível que uma mente pensante a tenha criado. Todos os fenômenos naturais conhecidos, desde pulsares, erupções solares até explosões de magnetar, mostram uma linha de entropia plana em todas as profundidades de sequência. A linguagem, por outro lado, gera uma curva descendente. É aqui que o conhecimento consolidado começa a se calar. Os autores do artigo científico original sobre o FRB 170827 descrevem que as modulações espectrais do sinal possivelmente foram geradas na região de origem do burst ou em seu entorno imediato, ou seja, como um efeito natural de propagação. Porém, o filtro de entropia de Shannon, segundo Doyle, ainda não foi aplicado a esse sinal na ciência publicada até o momento. Este pode ser o achado mais empolgante. Não uma resposta, mas uma lacuna. O primeiro sinal na história da radioastronomia que atende aos requisitos formais de comunicação ainda aguarda o único teste que poderia distinguir algo natural de inteligência. A questão de saber se o FRB 170827 passaria pelo filtro de Shannon, ou seja, se sua estrutura interna carrega a assinatura característica de um sistema guiado por regras e dotado de gramática, não é uma questão respondida, mas sim uma questão científica em aberto. E isso a torna ainda mais urgente, pois as ferramentas existem. O método foi desenvolvido, calibrado em golfinhos e baleias jubarte, testado de forma robusta em pulsares e sinais de ruído. O que falta era a aplicação. Seria, para usar uma metáfora, como se tivéssemos recebido a carta possivelmente mais importante da história da humanidade, mas ainda não a tivéssemos aberto. Mas reconhecer uma mente é, naturalmente, apenas o primeiro passo. Mesmo que soubéssemos que um sinal vem de uma inteligência, como poderíamos algum dia compreender o que isso significa? A história nos leva novamente a Shannon e sua observação de que a frequência em uma língua pode ser vista como probabilidades. Shannon percebeu o potencial, mas também notou as limitações de sua época. Para uma modelagem profunda, seria preciso uma máquina com capacidade de armazenamento inimaginável na época. Uma máquina que pudesse armazenar e processar probabilidades condicionais ao longo de centenas de palavras. Quase 70 anos após a pesquisa de Shannon, essa máquina existe na forma de grandes modelos de linguagem e hardware de computador muito potente. As chamadas inteligências artificiais, ou IAs, também conhecidas como grandes modelos de linguagem, são, do ponto de vista técnico, basicamente enormes redes neurais com bilhões e talvez até trilhões de parâmetros, treinadas para uma única tarefa:
prever a próxima palavra quando outras palavras, frases e até mesmo parágrafos inteiros já foram fornecidos. Isso representa a realização da visão de Shannon. Não uma profundidade de 3 ou 9, mas milhares de palavras de contexto. Exemplos: o mecanismo Transformer, que Vaswani e colegas apresentaram no Google em 2017, permite que esses modelos capturem dependências linguísticas a distâncias arbitrariamente longas. O que pesquisadores e pesquisadoras descobriram dentro desses modelos toca em algo quase filosófico. Cada palavra que um modelo de linguagem conhece é representada por um ponto em um espaço de alta dimensão, onde cada eixo codifica uma propriedade semântica abstrata. Palavras com significado semelhante acabam em regiões vizinhas. Ainda mais fascinante: relações entre as palavras são codificadas como direções desse espaço. O vetor de rei para rainha aponta na mesma direção que o de homem para mulher. O modelo internalizou o conceito abstrato de gênero como uma operação geométrica sem nunca ter lido uma definição disso. E essas estruturas aparecem em todas as línguas que o modelo aprendeu. A palavra japonesa para frio está na mesma posição relativa em relação a quente que seu equivalente em alemão ou Swahili. Quanto maior o modelo, maior a qualidade desse alinhamento. Como se entender melhor a linguagem levasse a uma geometria mais universal do significado. Os modelos não traduzem procurando palavras em um dicionário, mas sim fazendo com que as formas geométricas do significado se sobreponham. Esse é um processo que lembra muito sobrepor dois mapas que mostram a mesma paisagem a partir de perspectivas diferentes. Exatamente esse princípio está sendo aplicado agora a sinais que até então não conseguimos decifrar. O exemplo mais ambicioso é o projeto SETI de tradução de cetáceos, uma iniciativa de pesquisa interdisciplinar com a participação de várias organizações, na qual mais de 50 especialistas de 8 disciplinas diferentes trabalham juntos. Eles pesquisam, por exemplo, se a decodificação da comunicação dos cetáceos poderia, um dia, garantir a esses animais proteção legal como seres sencientes e comunicativos. O objetivo: decifrar a comunicação dos cachalotes, algo que a National Geographic descreveu como provavelmente o maior projeto de comunicação interespecífica, ou seja, de comunicação entre diferentes espécies, da história. Os enormes mamíferos marinhos não têm apenas os maiores cérebros de todos os seres vivos do planeta, eles também vivem em grupos familiares matrilineares muito unidos, que permanecem juntos por gerações. Perto da ilha caribenha de Dominica vive uma população de cerca de 200 indivíduos, que Shane Giro, chefe do Departamento de Biologia do SETI, conhece individualmente há mais de 20 anos. Sua comunicação acústica consiste em sequências rítmicas de estalos, chamados de codas. São sequências curtas de impulsos precisamente cronometrados, produzidos por lábios fônicos especializados em suas enormes cabeças. O clique é refletido e focado pelo órgão de espermacete localizado na parte frontal da cabeça. A equipe SETI se aproxima desses animais de forma consistente, sem métodos invasivos. Sem amostras de sangue, sem marcadores com arpão, em vez disso, drones suaves e sensores que se desprendem da pele sozinhos após algumas horas. Essa postura ética levou a uma relação de confiança notável. Em julho de 2023, a equipe observou o nascimento de um cachalote, o momento mais vulnerável de todos, que as baleias permitiram mesmo na presença dos pesquisadores. Os dados coletados foram então entregues a pesquisadores do MIT. Eles aplicaram métodos de aprendizado de máquina em mais de 9.000 desses codas. O resultado, publicado em 2024 na revista Nature Communications, foi notável. Os padrões de cliques variam sistematicamente de acordo com o contexto da conversa, contêm elementos combinatórios e apresentam até características que lembram a linguagem humana. Eles reconheceram o princípio de que unidades simples, sem significado próprio, podem ser combinadas para formar combinações com significado, assim como os sons isolados B, U, C, H, que sozinhos não têm sentido, formam juntas a palavra alemã Busch.
Além disso, as baleias aparentemente modulam não apenas o ritmo, mas também o timbre de seus cliques, criando camadas adicionais de significado. Comparado com a linguagem humana, seria como se houvesse algo parecido com vogais na comunicação delas. A equipe tomografia também desenvolveu um modelo baseado na arquitetura Transformer que pode gerar codas sintéticas de baleias. Muitos pesquisadores consideram isso um passo metodológico crucial, pois, se um modelo compreendeu tão profundamente a estrutura estatística de uma comunicação a ponto de produzir imitações convincentes, ele aparentemente internalizou as regras subjacentes. Esse processo lembra o experimento de geração de letras de Shannon, só que com uma complexidade que o próprio Shannon não poderia ter imaginado. O próximo passo planejado são experimentos de playback, nos quais serão tocados para as baleias codas sintéticos, para ver se o abismo entre o reconhecimento estatístico de padrões e a compreensão real pode ser superado. O paralelo com a busca por inteligência extraterrestre é claro e usado conscientemente pelos envolvidos para explorar a comunicação das baleias. Em ambos os casos, ou seja, no caso de extraterrestres e de cachalotes, não entendemos o conteúdo, não possuímos um dicionário comum e só podemos nos orientar pela estrutura matemática da comunicação. E pela primeira vez na história, dispomos de uma ferramenta que permite reconhecer a forma de uma linguagem sem conhecer seu conteúdo. E não por vocabulários compartilhados, mas sim pela geometria do significado. Assim, estamos atualmente em uma encruzilhada extraordinária. Os pesquisadores que buscam sinais extraterrestres e os cientistas que trabalham com inteligência artificial enfrentam a mesma pergunta sem resposta. O que significa descobrir inteligência fora do nosso próprio universo de experiências? As ferramentas estão disponíveis e ficam mais poderosas a cada ano. Possuímos filtros baseados em teoria da informação sólida, que operam sem depender de conhecimento sobre a cultura transmissora. Filtros que foram calibrados em golfinhos e baleias jubarte e que já provaram ser capazes de separar linguagem de ruído sem precisar compreendê-la. Temos máquinas que podem revelar a geometria oculta da comunicação sem precisar entender seu significado. E temos radiotelescópios cuja sensibilidade está crescendo exponencialmente. O Square Kilometre Array está sendo construído na Austrália e na África do Sul. O telescópio FAST chinês, com seus 500 metros de diâmetro, que está em pleno funcionamento desde 2020. O CHIME canadense, que só nos primeiros anos registrou centenas de novos Fast Radio Bursts. Isso supera todos os telescópios anteriores juntos. De 2007 a 2017 foram descobertos cerca de 30 FRBs no total. O CHIME multiplicou esse número em poucos meses e publicou seu primeiro catálogo com mais de 500 eventos. Portanto, estamos em uma era em que a quantidade de dados cresce mais rápido do que nossa capacidade de analisá-los completamente. Uma situação que até mesmo exige métodos de aprendizado de máquina. E sim, eu sei que inteligência artificial é mal vista por muitos de vocês. E com razão. A IA nos trouxe muitas desvantagens sociais em muitos casos. Desde postagens falsas nas redes sociais, avatares de IA que imitam pessoas, deepfakes de celebridades e políticos, até uma enxurrada de imagens geradas por IA que lotam as timelines das redes sociais e o status do WhatsApp dos membros da família. Essa tecnologia está mudando a humanidade de forma fundamental neste exato momento. Por isso é importante esclarecer: a inteligência artificial pode ser usada na pesquisa para identificar padrões que pessoas ou equipes inteiras não conseguiriam encontrar. Não quero ser um defensor da IA e rejeito rigorosamente o seu uso, especialmente na área criativa. Nunca vou usá-la para gerar vídeos, criar uma narração falsa ou até mesmo deixar meus textos serem escritos por um chatbot. Mas eu reconheço o valor da IA para a ciência. E especialmente na área de busca por inteligência extraterrestre, algoritmos de inteligência artificial podem ajudar enormemente os pesquisadores. Agora que já deixamos esse desabafo sobre IA para trás,
quero voltar ao sinal mais famoso da história do SETI e aplicar o que ouvimos até agora ao sinal WOW. Aquele sinal que começou tudo e até hoje não encontrou explicação. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio recebeu um sinal extraordinário, forte e de banda estreita, próximo à linha de hidrogênio de 1420 MHz, que durou cerca de 72 segundos e atingiu uma intensidade aproximadamente 30 vezes maior que o ruído de fundo. Jerry Eman, que revisou as impressões alguns dias depois, circulou a sequência de caracteres 6EQUJ5 com uma caneta vermelha e escreveu a palavra que desde então é considerado o nome do sinal, WOW. O sinal apresentava as características esperadas de uma possível origem não terrestre e não pertencente ao sistema solar, mas nunca mais foi detectado, apesar de inúmeras observações subsequentes. É isso caso vocês não se lembrem da primeira parte deste documentário que foi lançada há algumas semanas. Mas o que significa analisar o sinal WOW sob a ótica de Zipf e Shannon? À primeira vista, parece cumprir todos os requisitos. É de banda estreita, está exatamente no poço d'água cósmico, se destaca claramente do ruído de fundo e fontes terrestres como emissoras de TV ou satélites puderam ser descartadas como origem. Em outras palavras, não é ruído. Mas aqui a analogia com a linguagem termina abruptamente, porque o sinal WOW é no fundo um único pulso regular. Uma curva de intensidade que sobe, atinge um ponto máximo e depois desce novamente. Exatamente como se espera de uma fonte pontual no céu quando ela cruza o feixe rotativo de um telescópio. Não há subestrutura interna, nenhum elemento distinguível, nenhuma sequência de impulsos diferentes e, portanto, nada que possa ser colocado em um diagrama de Zipf ou submetido a uma análise de entropia de Shannon. Para aplicar Zipf, é preciso ter símbolos recorrentes com diferentes frequências. Para aplicar Shannon, é preciso ter sequências cujos elementos estejam em dependência condicional uns com os outros. O sinal WOW não oferece nenhum dos dois. Estatisticamente falando, é uma única palavra. E de uma única palavra não se pode extrair nenhuma gramática. Ele passa com folga pela triagem preliminar de anomalias, mas falha antes de passar pelo filtro real de inteligência, não porque seja de origem natural, mas porque é curto demais, único demais e sem estrutura suficiente para poder ser analisado. Ele segue como uma exceção enigmática, uma pista admitidamente muito tentadora de uma possível comunicação extraterrestre, que ao mesmo tempo ressalta a dificuldade de classificar corretamente sinais que não se repetem. O mais notável é descobrir, após décadas de pesquisa, que algumas rajadas rápidas de rádio, Fast Radio Bursts, ocorrem periodicamente. O FRB 180916, por exemplo, apresenta um ciclo de cerca de 16 dias, 4 dias de atividade e depois 12 dias de silêncio. Isso pode indicar um sistema binário ou um mecanismo de emissão com um relógio interno. Para os pesquisadores do SETI, isso é fascinante e instrutivo. Mesmo uma periodicidade complexa, ou seja, sinais que se repetem em um certo padrão, não são suficientes como indicador de inteligência enquanto houver explicações astrofísicas naturais disponíveis. É exatamente por isso que precisamos das ferramentas mais profundas de Zipf e Shannon, que não buscam regularidade, mas sim o tipo específico de irregularidade que só uma mente inteligente pode gerar. Por isso o sinal WOW é tão instrutivo. Ele nos mostra que até mesmo o sinal mais famoso da história do SETI não atende aos pré-requisitos básicos para o teste decisivo. Não porque seja pouco, mas porque há pouco dele. Porque é um sinal único. Então, a questão não é mais se temos os meios técnicos para reconhecer um sinal inteligente. A questão é se o universo tem um para nós reservado. E mesmo que existam argumentos plausíveis de que podemos estar sozinhos, devemos continuar procurando, especialmente nesse caso. Porque essa questão é de importância suprema. Ela coloca o nosso lugar no cosmos em perspectiva. Ela nos diz quem somos, e só isso já torna a busca valiosa.
Não importa o que encontremos no final. Reflitam sobre a importância disso. Se recebêssemos um sinal cuja entropia de Shannon diminuísse com a profundidade da sequência, digamos, até a 30ª ordem, o que isso significaria? Doyle mesmo se fez essa pergunta. A linguagem humana, e isso já ouvimos várias vezes, vai até a 8ª ou 9ª ordem. Os assobios dos golfinhos atingem 3ª ou 4ª ordem. Uma civilização com entropia de Shannon da 30ª ordem produziria frases que superariam fundamentalmente nossas capacidades cognitivas. Doyle dá ele mesmo um exemplo de uma frase gramaticalmente correta, mas que já não conseguimos compreender. Amanhã, neste horário, ele terá tido que ser pescado. Já 3 saltos temporais aninhados sobrecarregam a memória de trabalho humana. Imagine 30 desses. Saberíamos que estamos lidando com uma consciência incrivelmente diferenciada. Uma mente cujos pensamentos se desdobram em estruturas para as quais nosso entendimento não possui equivalente. Principalmente se não entendêssemos nada dessa língua estranha e dessa forma de comunicação. Talvez essa seja a compreensão mais profunda de toda essa história. Reconhecer e entender inteligência são coisas bem diferentes. O primeiro passo do reconhecimento agora está ao nosso alcance, graças ao trabalho de Shannon, Zipf, Doyle e seus sucessores e sucessoras. Praticamos o segundo passo da compreensão com os sons de clique dos cachalotes em Dominica, assobios dos golfinhos do Golfo do México e com as estruturas e camadas ocultas das redes neurais que nós mesmos construímos, mas cujas representações internas só começamos a decifrar agora. E um dia, talvez esses 2 caminhos se cruzem quando um sinal vindo das profundezas do espaço passar pelo filtro de entropia, e nossas máquinas começarem a perceber, em seus padrões, a geometria de um pensamento alienígena. Não podemos prever o que acontecerá depois. Mas só o fato de termos desenvolvido as ferramentas para fazer essa pergunta já é uma resposta para outra pergunta, talvez ainda mais profunda. A questão de saber se vale a pena ser um ser curioso em um universo imensurável. Há um aspecto filosófico notável em toda essa história, que facilmente passa despercebido. Construímos máquinas que modelam a linguagem prevendo a próxima palavra. Essa é exatamente a tarefa que Shannon formulou em 1948, mas que ele considerou impossível devido à memória virtual necessária para isso. E essas máquinas desenvolveram em seu interior estruturas geométricas que representam o espaço do significado. Estruturas que aparecem em cada idioma e que permitem traduzir entre línguas intermediárias sem nunca ter visto um dicionário. Isso sugere uma hipótese fascinante. Talvez exista algo como uma geometria universal do significado, uma estrutura matemática que não está ligada a uma biologia específica, a uma cultura específica ou a um planeta específico. Se isso for verdade, então a capacidade de reconhecer essa geometria seria realmente a pedra de Roseta para qualquer forma imaginável de comunicação, seja terrestre ou extraterrestre, biológica ou artificial. A jornada que fizemos neste vídeo começou com uma coincidência durante a Segunda Guerra Mundial. Ela começou com um físico que procurava emissores de interferência inimigos e acabou encontrando o Sol. Ela nos levou até uma jovem mulher que analisava manualmente quilômetros de fitas de papel com sinais e, nesse processo, descobriu objetos que revolucionaram a física, mesmo tendo sido injustamente ignorada e privada do Prêmio Nobel por isso. Ela nos levou até um linguista que encontrou um padrão universal na frequência das palavras e até um teórico da informação que estabeleceu as bases matemáticas sobre as quais tudo se apoia hoje. Isso inclui desde a compactação de dados do streaming até a busca por inteligência extraterrestre. Ela nos fez entender por que a natureza produz leis de potência que se parecem muito com a linguagem e por que precisamos de um filtro mais profundo. Um que analisa a estrutura de sequência de um sinal e procura ali o rastro de uma mente ordenadora. E ela terminou com cachalotes diante de uma ilha caribenha,
cujos estalidos nos mostram que comunicação, estrutura e talvez até significado não são privilégios da nossa espécie. Quando a próxima geração de radiotelescópios captar o próximo sinal, as ferramentas estarão prontas. Diagrama de Zipf, entropia de Shannon e talvez, pela primeira vez, uma máquina que reconhece na geometria do sinal os contornos de uma linguagem que nunca foi falada por um ser humano. E como seria receber um sinal assim, que passasse com sucesso por todos os filtros e testes? Eu imaginei isso a seguir. Peço a todos que rejeitam ficção científica que se permitam ouvir a seguinte curta história de ficção científica, ou melhor dizendo, ideia. Fiquem à vontade para comentar se vocês gostam desse tipo de devaneio e se eu deveria usá-los com mais frequência no futuro. É uma manhã de terça-feira, em março do ano de 2047, quando o Square Kilometre Array sul-africano marca uma anomalia em seu fluxo de dados vinda da estrela Tau Ceti. Parecia, a princípio, com centenas de outras anomalias que o algoritmo envia diariamente para análise humana. Tau Ceti, a estrela semelhante ao Sol na constelação de Cetus, há apenas 12 anos-luz da Terra e há décadas um dos alvos mais observados pela pesquisa SETI, não é um endereço desconhecido. Frank Drake, já em 1960, apontou um telescópio para essa estrela no âmbito do projeto OSMA. Ele não ouviu nada. Nas décadas seguintes, gerações de astrônomos e astrônomas ouviram na mesma direção, registraram as variações periódicas da estrela e refinaram os candidatos a planetas em sua zona habitável. Publicaram estudo após estudo, artigo após artigo sobre Tau Ceti e EF como possíveis mundos habitáveis, e continuaram a não ouvir nada além do suave zumbido do ruído de fundo cósmico. 87 anos após a primeira tentativa de Drake, uma doutoranda chamada Yuki Tanaka está sentada em frente à sua tela no Karoo, na África do Sul. Ela toma seu terceiro café e rola a lista de anomalias. Ela para em uma delas. O sinal está exatamente em 1420,405 MHz. É de banda estreita. Está vindo da direção de Tau Ceti. Está se repetindo há pelo menos 3 horas, em um padrão que o algoritmo e a doutoranda nunca viram antes. Os primeiros 18 meses após a descoberta são uma história de hesitação coletiva. O sinal é repassado internamente, verificado, questionado e verificado novamente. É estreito o suficiente para excluir qualquer fonte natural de banda larga. Não vem de nenhum pulsar conhecido, nem de um magnetar, nem de uma erupção solar. É estável, recorrente e pode ser localizado claramente fora do sistema solar. Mesmo assim, a comunidade científica está cautelosa, porque ela já teve muitas falsas esperanças. Só quando uma equipe independente no telescópio FAST, na China, confirma o sinal e uma terceira equipe no Observatório Green Bank, na Virgínia Ocidental, faz o mesmo. Ele é oficialmente catalogado como TCE-1, emissão Tau Ceti-1. Agora começa o verdadeiro trabalho. Sistemas de análise assistidos por computador passam a decompor o sinal em componentes. Eles identificam unidades recorrentes, classificam-nas por frequência e as registram no diagrama de Zipf. O resultado causa um grande impacto na comunidade científica. A curva é côncava. A inclinação no gráfico logarítmico é de 1,07 e, portanto, é quase idêntica aos valores da linguagem humana. E então, semanas depois, a análise de entropia de Shannon. A entropia cai à medida que a profundidade da sequência aumenta. Ordem 3, 4 e 5 continua caindo cada vez mais. Na ordem 7 também. Na ordem 9, ela atinge um valor que corresponde exatamente ao da linguagem humana. Na ordem 11, ela cai mais. TCE-1 não é ruído. Não é um magnetar. Não é um pulsar. É algo que pensa. O que os cientistas descobrem nos meses seguintes é, a princípio, tão discreto que quase passa despercebido. No final de cada ciclo de sinal incompleto,
após cerca de 27 horas de transmissão ininterrupta, segue-se um segmento mais curto, estruturalmente totalmente diferente. Esse segmento não é construído com a mesma lógica estatística que o corpo principal do sinal. É mais simples, repetitivo, quase primitivo em sua estrutura de repetição. Um linguista do MIT é o primeiro a perceber o que é. É uma espécie de chave. Os Tausetiya, como essas possíveis entidades são chamadas informalmente, anexaram ao seu sinal uma introdução que não é destinada a eles mesmos, mas a qualquer um que esteja ouvindo e ainda não possua uma linguagem em comum. O segmento começa com relações matemáticas simples. Números primos, sequências de números primos, progressões geométricas, depois constantes físicas, incluindo aproximações reconhecíveis para a velocidade da luz e a constante gravitacional, codificadas como relações entre elementos do sinal. Depois há uma camada que inicialmente intriga os astrônomos. Sequências que acabam sendo relações de frequência, incluindo a própria linha de hidrogênio de 1420 MHz como ponto de referência. Isso é, como sabemos, uma espécie de padrão cósmico de referência que ambos os lados precisam conhecer, tanto a humanidade quanto os seres de Tau Ceti. Camada por camada, o sufixo constrói uma ponte de conhecimento compartilhado. Matemática, física, depois algo que parece uma correspondência de símbolos com significados. Uma espécie de gramática autorreferencial que explica como funciona a gramática do sinal principal. É uma espécie de pedra de Roseta, uma antiga tábua de pedra egípcia encontrada por soldados napoleônicos no século XIX. Ela permitiu que os hieróglifos egípcios finalmente pudessem ser decifrados. Essa pedra continha, na verdade, 3 alfabetos diferentes. Hieróglifos, o grego antigo ainda legível, e o demótico que ainda era utilizado. Através do grego antigo e do demótico, foi possível comparar os textos e, pela primeira vez, decifrar os hieróglifos egípcios até então indecifráveis. Mas no sinal não havia uma pedra feita de algo material, e sim uma pedra de Roseta feita de lógica. Ele pressupõe que o receptor entenda o que são números, o que são frequências e o que significa quando duas coisas são iguais. Esses pressupostos são modestos. Eles são universais. E eles são suficientes para decifrar a mensagem de Tau Ceti. Leva 4 anos de intensa colaboração internacional. Linguistas, matemáticos, criptógrafos, teóricos da informação, neurocientistas e especialistas em aprendizado de máquina de 37 países se debruçam sobre esse projeto de pesquisa, até que as primeiras unidades do sinal principal sejam decifradas. Os resultados não são divulgados em um comunicado à imprensa, mas sim em um documento de trabalho de 600 páginas que contém mais pontos de interrogação do que afirmações. Mas alguns trechos começam a ficar claros e vão se delineando com cada vez mais segurança. Os tausetianos não se descrevem primeiro pelo que são, mas sim pelo que percebem. O primeiro conceito identificado com certeza pode ser traduzido aproximadamente como aquilo que muda. Esse é um termo nesta mensagem que aparece nas primeiras páginas do texto decifrado com uma frequência que o torna o elemento mais fundamental da comunicação deles, comparável à palavrinha em alemão. O segundo conceito é mais complexo de entender. Uma unidade que não significa nem eu nem nós, mas algo entre os dois. Um sujeito que designa individualidade e coletividade ao mesmo tempo, como se para a distinção que consideramos óbvia, simplesmente não houvesse equivalente. E então, em um trecho que é discutido durante meses, aparecem 3 unidades sobre as quais se falou intensamente e que mais ou menos seriam. Nós observamos vocês por muito tempo. Vocês transmitem. Vocês se ouvem? O que a decodificação progressiva revela sobre os tausetianos é vertiginosamente estranho. Eles não são seres da superfície. O planeta de onde o sinal supostamente se origina está na borda interna da zona habitável de Tau Ceti e, devido à sua composição mineralógica,
possui uma atividade tectônica muito mais intensa do que a da Terra. É um mundo de erupções, rocha fluindo, constante transformação. Os talsetianos, pelo que os cientistas conseguiram reconstruir, não se adaptaram a uma superfície estável, mas sim à própria mudança. Eles aparentemente não existem como corpos discretos e delimitados, mas sim como processos distribuídos. Eles são portadores de informação que se estendem por um meio que os decodificadores inicialmente chamam de substrato e que possivelmente corresponde ao oceano de seu planeta. Mas uma rede global eletroquimicamente ativa, na qual aquilo que chamaríamos de indivíduo se assemelha mais a um redemoinho local em uma corrente planetária do que a um organismo delimitado. Eles não experimentam o tempo como uma linha, mas como algo que mais se assemelha a uma estratificação para os tradutores. Estados passados no substrato são preservados como camadas geológicas na crosta da Terra e estão simultaneamente acessíveis, como se não houvesse esquecimento. Apenas a profundidade do tempo, da memória e o agora. Os conceitos de morte, nascimento e memória parecem não ter correspondência em sua comunicação. Eles conhecem, em vez disso, um conceito que pode ser traduzido como diluição. Os pesquisadores humanos entendem isso como a diminuição lenta da intensidade de um redemoinho, até que ele se dissipe no substrato. Sem fim. Sem começo. Apenas mudanças na concentração do substrato. A notícia será divulgada em 14 de setembro de 2051 e não em uma coletiva de imprensa dramática, mas sim como uma publicação conjunta de 200 pesquisadores na revista científica Nature, acompanhada de uma breve declaração das Nações Unidas. A reação do mundo é, como muitos descreverão mais tarde, surpreendentemente contida, mas marcada por uma profundidade que só se revela nos anos seguintes. Não há pânico, nem distúrbios religiosos, nem colapso das bolsas de valores, embora tudo isso fosse temido nas horas após a divulgação. O que ocorre é mais difícil de definir. Uma espécie de pausa coletiva. Um único fôlego da espécie inteira. Escolas em todo o mundo interrompem suas aulas. Nas cidades, as pessoas se reúnem em praças, sem que ninguém tenha pedido, e olham juntas para o céu noturno. Filósofas e filósofos que escreveram durante décadas sobre a questão da vida extraterrestre percebem que seus argumentos não os prepararam para a realidade. Teólogos discutem publicamente o significado disso para a natureza da vida. Eles chegam a respostas tão diversas quanto as religiões das quais provêm. E então, após algumas semanas, a vida continua, porque essa é a peculiaridade de um momento que muda tudo. Ele não muda tudo de imediato. Na verdade, ele altera a base que sustenta todo o resto. E essa mudança continua. Lentamente, de forma invisível, ao longo de gerações, o sinal de Tau Ceti não muda o mundo no sentido de que, na manhã seguinte, uma outra realidade começa. Ele muda no sentido de que uma pergunta que a humanidade fez por milênios foi respondida em definitivo. Nós não estamos sozinhos no cosmos. A apenas cerca de uma dúzia de anos-luz de distância, existe outra inteligência, embora especialmente estranha. Em vez de questionar se estamos sozinhos no cosmos, surgem dúvidas mais profundas. Nas décadas após a primeira decodificação, a comunicação se intensifica. Cada sinal leva 12 anos para alcançar Tau Ceti, e mais 12 anos até que uma resposta volte. Um diálogo a essa distância não é uma conversa, mas sim uma correspondência. Ela é muito lenta, cuidadosa, cheia de lacunas que precisam ser preenchidas com interpretação. Ainda assim, o vocabulário compartilhado aumenta. Da tradução tentativa surge uma compreensão paciente. Da compreensão, após várias décadas, surge algo que se pode chamar cautelosamente de conhecimento. Os talsetianos descrevem sua história. Uma civilização mais antiga que o Homo sapiens por um fator que os pesquisadores ainda não conseguem determinar com certeza, pelo menos 20 vezes mais velha. Eles mudaram seu mundo, seu substrato, sua própria natureza. E então,
em uma transmissão que chega à Terra em 2083, cuja decodificação leva mais 3 anos, há uma passagem para a qual ninguém está preparado. Os talsetianos descrevem mais uma vez aquele estado que eles chamam de diluição do substrato. Esse é o termo que os primeiros tradutores já consideravam morto, mas que na verdade significa algo como dissolução no todo. E eles descrevem quando esse estado ocorre. Quando a mudança se torna rápida demais para permanecer no substrato. Quando um vórtice ultrapassa a si mesmo. A mensagem que cientistas, em 2086 e 2087, finalmente traduzem por consenso é a seguinte, tão precisa quanto 12 anos-luz de distância e duas consciências totalmente estranhas permitem. Mais ou menos assim. Observamos como a complexidade surge. Observamos como ela termina. O fim nunca vem de fora. Ele sempre acontece quando um sistema para de ouvir a si mesmo. Somos antigos em termos de profundidade. Carregamos em nós o que já passou, como camada, não como lembrança. A lembrança exige esquecimento. Nós não esquecemos. Nós nos diluímos. Um redemoinho que esquece o substrato do qual é feito continua a se transformar. Ele muda tão rapidamente que o que ele era já não está mais contido no que ele se torna. Nós não chamamos isso de morte, chamamos isso de diluição sem retorno. Observamos civilizações que pararam de fazer perguntas. Isso é o mesmo que parar de ouvir. Quem parou de ouvir já está se diluindo, mesmo que ele ainda seja barulhento, especialmente se ele ainda for barulhento. Vocês aprenderam a ouvir a própria voz em meio ao ruído. Este momento não é o fim de uma busca. É o começo da pergunta mais difícil. Vocês também escutam o substrato onde giram? Nós os observamos por muito tempo. Vocês transmitem. Mas vocês se ouvem? Ouvem.